Irmãos, feliz sábado a todos. Sábado. Que o Senhor Jesus nos ajude mais uma vez, dando-nos o seu Espírito, o Espírito Santo da verdade, para nós compreendermos a sua palavra e tirarmos algumas lições. A gente já sabe um pouquinho sobre as reuniões campais, mas tirarmos mais algumas lições, tanto da Bíblia quanto do Espírito de profecia. Tá? Eu procurei uma imagem que condizesse mais com o tempo, mas não achei. Então, na barraquinha de acampamento. As reuniões campais. Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, reunião campal nem sempre deve ser no campo. Mas é um local onde a gente tem a oportunidade de ter mais tranquilidade para meditar. Né? Por exemplo, a gente faz um culto aqui no meio da cidade, a gente sabe que às vezes tem um som, né? Às vezes tem um barulho, tem uma obra, tem uma gente conversando, tem um carro passando. As reuniões campais, elas remetem a uma questão de ajuntamento do povo em tendas. Ou seja, não é um ajuntamento comum, não é cada um na sua casa. A exemplo da festa dos tabernáculos, que a gente vai inclusive tocar, é um ajuntamento do povo de Deus que tem dois objetivos. Nós vamos tratar especialmente de um hoje. Tá? Um dos objetivos é a pregação do Evangelho. Está escrito que é um dos melhores instrumentos para a proclamação da mensagem é a reunião campal. Feitas em tendas, com convite para as pessoas, distribuição de panfletos, de livretos, à medida que se tem em mãos. Mas outro intuito das reuniões campais é o bem-estar espiritual da igreja. Porque não vai adiantar nada se a gente estiver pregando para os outros e perder a própria alma. Né? O que vai adiantar eu pregar para os outros, sendo que eu estou me perdendo? Então, o intuito é ganhar almas para Cristo? Sim, com toda certeza. O Espírito Santo vai ser derramado quando a gente estiver unidos nesse intuito. Quando a maioria da igreja estiver unida com esse mesmo propósito de ganhar almas para Cristo, de refletir o caráter de Cristo, o Espírito é derramado. Mas também tem outro propósito, é a gente se juntar. A gente está reunido. A gente está congregando juntamente com o mesmo objetivo. É por isso que a gente vai ler, a princípio, um texto que o pessoal hoje faz muita confusão por causa dele. Levítico capítulo 23, que fala sobre... Bem no comecinho vai falar sobre o sábado do quarto mandamento. E logo mais vai falar sobre os 7 sábados cerimoniais, né? Aquelas 7 festividades. Páscoa, Pão Ázimo, Primícia, Pentecoste, Trombetas, Expiação e a festa dos tabernáculos. A gente vai falar um pouquinho sobre a última festa, tá? Que é a festa dos tabernáculos. A partir de Levítico 23, verso 33, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Ou seja, não foi da cabeça de Moisés. Moisés não inventou. O Senhor falou a Moisés e disse: Moisés, fala para o povo. Quero que tu entregue essa mensagem para o meu povo. O povo precisa ser instruído quanto à necessidade. O seguinte: o Senhor disse assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º, ou seja, segundo o calendário judaico havia lá uma data, aos 15 dias, a partir da lua nova do 7º mês, dava lua nova do 7º mês, começava o 7º mês. Dali você contava, aqui é o primeiro dia, deu lua nova é o primeiro dia. Aí você conta, quando desce o 15º dia, depois da lua nova do 7º mês, você vai fazer isso aqui. Será a o quê? Vamos dizer aqui? A festa. Festa. E festa para quê? É celebrar. Quando a gente fala festa, é diferente. O dia da expiação não era festa. Você pode ver, o pessoal estava o quê? Lamentando. O pessoal estava muitas vezes chorando. Não era uma festa de, eu vou celebrar. Era um apelo, era uma humilhação, pedindo a Deus perdão, misericórdia, para não ser estipado do povo de Deus. Agora a festa de tabernáculos era o quê? Festa. É regozijo, é prazer, é alegria. Irmão, quer dizer que eu não posso me humilhar na festa de tabernáculos? Pode. Mas o principal é se alegrar em Deus. É uma reunião para repor as energias. Tá?
Então o Senhor disse, será a festa dos tabernáculos. Por que tabernáculos? Porque é um tabernáculo no singular. Por que tabernáculos? Tabernáculo quer dizer morada, tenda, ou uma casa. Inclusive aquele texto lá de João capítulo 1, versículo 14, que diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, tem versão que traduz assim, e tabernaculou. Ou seja, ele fez morada entre nós. Ele veio e habitou, fez habitação entre nós. Então, quando fala tabernáculos, é porque o povo de Deus vai se juntar em tabernáculos, em pequenas moradias, durante um certo período de tempo, para estarem reunidos, festejando ao Senhor. Ao Senhor. Festa quer dizer prazer? Quer. Quer dizer alegria? Quer. Mas é do Senhor. Não é qualquer jeito, né? Tem que ficar folgado aí, faz tudo que quer e diz, não, mas não é festa? Ele diz sim. Mas é uma festa ao Senhor. Agora, tem que saber como é que o Senhor se agrada de uma festa. Como é a festa dele se agrada. Ah, não é festa, agora eu posso me divertir. Calma aí. Como é esse prazer? Eu não posso sentir prazer, agora que eu posso. O salmista Davi disse que a lei do Senhor era o prazer dele. Como é que ele não sente prazer? Será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Ao Senhor. Aqui. Nós vamos no versículo 24. Por 7 dias. E ao 7º dia acrescentado o 8º dia. Naquele tempo, a gente precisa ter aqui em mente uma coisa. Um detalhe interessante. Era uma nação monoteísta que professava servir a um só Deus. Então, esse período aqui para ele já era feriado. A gente sabe que hoje a gente tem algumas dificuldades porque às vezes trabalha com serviço secular, né? Há de ocorrer alguns empecilhos. Só que tem a questão que a gente tem que entender também. Há empecilhos que surgem. Há circunstâncias que a gente não controla, né? Mas muitas vezes a gente faz de negligente mesmo. O Francisco tinha consulta marcada para o dia 5. Cheguei lá, é botado para o dia 9. Só para caçar. Não é empecilho, um negócio desse. Aí é uma coisa que a gente luta o tempo todo, é a dificuldade. Cara, que isso não sei nem o quê. Tem um texto aqui, lá mais na frente. Eles vão falar dessa questão. Há muitos que criam desculpas. Há circunstâncias. Eu creio que aqui, muitos, não vou falar a maioria, que eu não tenho certeza. Muitos dos irmãos já teriam empecilhos. Mas muitos também já teve desculpa já. Disse, eu não vou. Eu vou ficar em casa para ficar olhando a casa. Muitos já tiveram desculpas. Não estou falando quem é. Só vindo eu aí, orar e pedir perdão. E mudar, né? Mas a questão é, às vezes surge uma desculpa e a gente já estava querendo uma desculpa. Agora não queria trabalhar em escola, juntou. Agora a pessoa está fazendo de tudo, está se esforçando, está se preparando, está tomando os cuidados, está ali de repente reservando um dinheirinho para poder ir e acontece um empecilho, acontece um problema de última hora. É diferente, o Senhor ele lê o coração. Mas aqui havia um período específico, ou seja, o povo estava se preparando para essa festa todo ano. Todo ano havia uma preparação para a festa dos tabernáculos. Porque se não havia festa, se não havia preparação, como é que eles iam? O Senhor disse, no mês 7º, aos 15 dias, tem a festa dos tabernáculos. Aí você diz, estou aqui no mês 5, um exemplo, né? 6, 7. Estou dando a festa dos tabernáculos. Tem que me organizar. E muitas vezes antes disso já, porque eram 3 festividades que tinha no ano. E essas 3, em especial os homens, como sacerdotes dos seus lares, tinham obrigação de ir, era mandamento de Deus. Porque caso dessa esposa aí, mais ele chegava em casa, ele instruía a esposa, instruía os filhos, instruía a família dele. Mas os homens tinham que ir. E era mandamento de Deus. Já a gente vai mostrar o versículo. Ao primeiro dia, haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. A festa dos tabernáculos era de modo de que o primeiro dia e o 8º dia eram 2 dias, era o primeiro e o último dia era dia de santa convocação. Há um texto que eu vi. Só uma. Sim. Um lembretezinho aqui. Não era dia de convite, não.
era dia de convocação. Convocação é uma coisa, convite é outra. Convite a pessoa vai se quiser. Convocação é obrigado a ir. São coisas totalmente diferentes que às vezes as pessoas não sabem discernir. Se é mandamento do Senhor e era convocado, ele tinha que ir. Convocação era com antecedência, né? Exatamente. Convite para você qualquer hora, você pode ser em cima da música, você vai? Não, a convocação não, era antecipada, então assim, o cara já sabia que ia ter. Na convocação, ela já sabe que ela é obrigada a comparecer. Tanto é que quem não comparecesse tinha uma punição, não tinha, irmão? Hoje nós levamos a sério as campanhas. Nós recebemos convite ou deveria ser uma convocação? E isso aí Tem que ser deveria estar aí. da parte do O Senhor. O Senhor falou para Moisés falar para o povo. que era uma convocação feita. E que o povo estava agora atento, principalmente em 3 datas festivas, vamos dizer assim. 3 datas de convocação, por exemplo, tinha que ter. E eles tinham que ir. Eram as 3 principais festas que eles tinham que ir. Se deslocar de onde eles estivessem e ir para Jerusalém porque eles estavam convocados. Eles levavam a sério. Não ficavam inventando desculpa, não. Não, mas eu tenho meu gadinho lá onde eu estou morando, não posso ir para Jerusalém. Ou então depois lá com as consequências. Porque tinha punição. E no final de todas as coisas, lá no finzinho, o Senhor vai dar a recompensa para cada um, segundo as suas obras. Se negligenciaram, deixaram de ir a convocações, que está dizendo que tem punição para quem não vai, pois pode ter certeza que lá no fim vai ter essa punição. Então, a gente fala para o povo, eles entram no ouvido e saem no outro. Os que levam a coisa a séria são os mesmos e esses já sabem da sua obrigação. Mas outros, o meu gato, o meu cachorro, a minha casa, o meu serviço, o meu emprego, não sei o que. É assim ou não é? É que nem o Maurício falou, não vamos generalizar. Porque tem situações que é justificável, mas tem outras que, pelo amor de Deus, né? É porque assim, o sábado, a gente tem que se preparar para o sábado, começa de quando? Acaba o sábado, tem que preparar para o sábado. Então, os acampamentos, quando que é, já tem a data, todo mundo já sabe. Então, sai de um aí preparando, como a pessoa paga a prestação de uma coisa que compra até terminar, ou então paga uma viagem adiantada e vai pagando e não sabe preparar para uma festa. Aí sempre tem, como o irmão falou, sempre tem uma desculpa, né? Não vou por causa disso, né? E no trabalho não, quando você, por exemplo, se você não trabalha no domingo, mas o patrão diz, domingo vai ter reunião o dia todo, vai todo empregado para lá, para a reunião, porque tem medo de perder o serviço. Verdade. A questão da negligência, né? Deus sabe quando é uma situação, digamos, além das nossas forças e quando é negligência, né? Quando é negligência, não importa o que aconteça, não. Qualquer coisinha, desculpa, né? Soltou o salário do chinelo, desapregou o cabresto, não vou. Não tem uma roupa para ir. Não tem roupa. Outra coisa aqui, ó, se estiver chovendo, não vou para a igreja hoje não, está chovendo, mas para o trabalho vai. Bota uma capa, né? Bota uma capa, se comprar alguma capa, vou comprar uma capa, chega no inverno, no serviço. Aí para a igreja não vou não, tá chovendo, não dá Deus não. Aí diz que Deus é em primeiro lugar na vida. Nunca. Desse jeito aí. Ilusão. Essa questão que eu lembrei aqui do texto que o irmão Roniel citou, e eu acabei não colocando aqui, que diz que todos os dias do acampamento eles são sagrados. Eu peguei esse texto aqui falando sobre a festa dos tabernáculos, porque num sentido secundário ele está falando a mesma coisa. Ele está dizendo assim, ao primeiro dia, seja no dia 15,
tinha uma santa convocação. Era um sábado cerimonial. Era um dia, não da semana, era um dia do mês que era tratado, era observado como se fosse um sábado semanal. Esse era o sábado cerimonial. O primeiro dia era assim. E o 8º dia também era assim. Ou seja, o primeiro dia e o último. Quando a pessoa saía do meio, ela observou o primeiro dia, né? De santa convocação. Mas o último dia ela observou? Não observou. Então, peraí, a transgressão foi do mesmo jeito. Não observou o primeiro, mas não observou o último. Era todos os dias. É tanto que todos os dias, Deuteronômio não, Números 28 e 29, se todos os dias havia uma quantidade imensa de sacrifícios, de animais, e elas iam diminuindo. Ou seja, era a consagração do primeiro até o último dia. Não tinha esse negócio, não, eu vou sair agora porque eu já fiz o Só uma suficiente. observação aqui, irmão Maurício. Suponhamos, eu trabalho. Aí eu vou no primeiro dia e não vou no último por causa do serviço. Está Deus em primeiro lugar aí nessa questão? Ou está o meu trabalho? Mas qual é a nossa desculpa? Eu tenho que trabalhar, senão meu patrão vai me dar as contas. Se eu faltar. E tinha que faltar? Será que não tem regularidade na questão para se resolver? Ou a questão é que lá no final do mês vai sair reduzido meu salário? Só descontar no dia que não vai, né? Passa. Mas será que as pessoas chegam a pelo menos negociar? Para cumprir os quesitos divinos? Quer dizer, eu vou convocar daqui, um exemplo. Nas primeiras horas do sábado, aí passa o sábado e passa o domingo, aí na segunda já vai embora. Vamos supor se a convocação era 8 dias. Nas campanhas que a gente faz aí é 4, 5, né? Que deveria ser mais, inclusive. Mas convoca 4, 5 dias, uma grande parte, não é pouca não. Uma grande parte vai 2, 3 dias. São poucos. E praticamente são os mesmos que saem no último dia. O resto só vai no primeiro dia da convocação. Mas no último dia não vai não. Por que será? Né? Fica aí a pergunta para cada um responder. Interessante que o ser humano, a gente ao se prepara, né? Ou seja, o apóstolo Paulo adverte a respeito que os adventistas de Israel já está sendo dependentes, né? Ou seja, para você não ser oprimido pelo seu patrão ou vice-versa. Porque até adventista ele oprime o outro adventista. É de caso disso, né? Terminou na risca de 6 horas, 5 horas já acaba quer sair, o cabo segurando, tá entendendo? Se fosse, por exemplo, um adventista que eu emprego outro adventista, sexta-feira de tarde dizia, pronto, venceu. É como se fosse um sábado, mudando o que o pessoal fala, né? De sábado aí, tá entendendo? Porque eles liberam esse dia. Agora, o que o apóstolo Paulo diverte é o seguinte, que os irmãos se formam, fazem curso para ter profissões, exatamente para você ficar independente, para você, só Deus quiser ser seu patrão, e é nosso patrão definitivo, né? Sabe quando acontece isso? Porque o patrão sabe que você está precisando daquele emprego, ele imprime você e tal. Ele já dá aquela pressão na pessoa, né? E tem muitos que aceitam, abaixa a cabeça e aceitam. Você tem que enfrentar o seu patrão. Rapaz, ó, eu termino dia tal. Pronto, acabou. É o que o irmão está falando na realidade, né? A gente vê isso acontecendo. O patrão, quando ele é adventista, por exemplo, no sábado, ele já deveria, por exemplo, liberar o empregado já meio-dia da sexta-feira. Ele segura até os últimos momentos. Ele chega em casa já transmitindo. Eu não tenho que falar o nome. E se fizermos isso também, mesmo fazendo isso que o irmão está falando que seria o ideal, né? Para arrumar o seu ofício, e ainda assim, nós teríamos uma maioria que mesmo trabalhando para si, não ficaria até o último dia. Sempre tem. Não, porque se você trabalhar para si mesmo, quanto mais você fica parado, menos você ganha.
E é isso o questionamento, é o Deus ganho. Não está Deus, na verdade, em primeiro lugar. Está o Deus ganho. O Deus vantagem, o Deus mamão, o Deus dinheiro. Essa aqui é a realidade. As pessoas não podem passar, se trabalha de carro, de táxi, sei lá de quê, não pode passar 2 dias sem trabalhar, como se Deus fosse deixar faltar alimento. Sinceramente, eu sou incapaz de tratar desse assunto no momento. Porque eu vejo assim, ó, eu não estou satisfeito com o sede do Daniel. A profissão é só que o patrão dele muda. Porque o Daniel, quando ele chega 7, 8 horas da noite, e no sábado, e mesmo que ele não venha, sai na hora só de 5 horas ou 6 horas, mas ele fica ali esperando o patrão chegar, ele também não estava bebendo cachaça com os outros parceiros, ele estava aqui esperando ele para fechar o coisa e levar a chave do coisa, né? O pessoal subindo mais uma continha para pegar esse professor daqui um dia que pode trabalhar em casa, por exemplo, no painel de televisão, você vende ali jeito e bota na internet, mas você tem sua liberdade em casa, né? Ele está com um ano, está com mais dinheiro de serviço, mas está perdendo profissão, mas eu fico impaciente porque ele também fica, porque a pessoa chega às 6 horas, você tem que estar em casa, né? Aí fica ruim desse jeito. Qual seria um motivo qualquer para dizer assim, eu não vou para o acampamento? Ele tem uma justificativa diante de Deus, né? Bem justificável mesmo. Porque para quem quer se aperfeiçoar, para quem quer o céu, nenhuma justificativa para dizer assim, não vou. Ou aqueles que vão dizer assim, eu só vou hoje. Só vou hoje e amanhã, porque eu tenho que estar no trabalho depois de amanhã. Eu não vejo nenhuma plausibilidade nessa questão. Eu vejo muito é falta de vontade de Deus para crescer, sinceramente. Deus sabe as intenções de cada um, mas a maioria dessas questões são exatamente justificativas, infundadas, que não cabe essas justificativas. São desculpas, na verdade. Verdade. O verso 36 traz aqui também um detalhe interessante, a questão da oferta queimada que era realizada pela manhã e pela tarde em Israel. Se não me falha a memória, Êxodo 29, versículos 38 e 39, tinha ali o sacrifício pela manhã e pela tarde, que não era um sacrifício por pecado. Não era um sacrifício de alguém que dizia assim, eu pequei, eu vou levar um sacrifício ao Senhor. Não. Havia 4 tipos de sacrifício pelo pecado. Havia o sacrifício do indivíduo, havia o sacrifício do povo, havia o sacrifício de um líder, de um príncipe, e havia o sacrifício do sacerdócio. Eram 4 tipos de sacrifício pelo pecado. Mas os sacrifícios que aconteciam pela manhã e pela tarde não eram nesse sentido. Era, no geral, um sacrifício de consagração. Era, no geral, um sacrifício de consagração. É esse sacrifício que Paulo faz menção lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, juntando com esse texto de Paulo, tem o texto ali em João 4, que diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O corpo tem que estar ali também. Não adianta, não, eu vou ficar em casa, mas de casa meu espírito está. Não, está negligenciando em verdade. Por que não vai? Há uma coisa que impede, tiver que impede, Deus sabe. Mas também se não tiver o que impede, Deus também sabe. Então a grande questão é, todos os dias da festa dos tabernáculos era dia de oferecer oferta queimada muito mais do que nos dias que se estava em casa. Porque assim, enquanto o povo estava em casa, durante o ano, né? Tinha sacrifício de manhã e de tarde. Não tinha? No santuário todo dia tinha, de manhã e de tarde. Ou seja, consagração. Mas quando chegava nas festas,
a quantidade de animais que eram sacrificados era maior. Eu não sei se eu posso errar aqui a quantidade, mas se não me engano, no primeiro dia eram 14 cordeiros. No segundo dia 13, no terceiro dia 12, no quarto dia 11, no décimo dia 9, era assim. Fora o sacrifício regular da manhã e da tarde, ainda tinha essa quantidade gigantesca de sacrifício. Ou seja, era ainda mais especial do que aqueles dias em que você se consagrava em casa. Nas festas do Senhor, aumentava a consagração. Era uma ocasião especial de consagração a Deus. E é por isso que diz o texto: e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Não era necessariamente por causa de pecado. Era o sacerdote que fazia essa oferta. A oferta especial do sacerdote, que envolvia toda a nação, toda a congregação. Todo o povo era beneficiado. Agora é assim: enquanto eles estavam em casa, havia pessoas que não tinham condições de ir todo dia para o santuário, quando esse foi fixo, né? Digamos que tem uma pessoa que mora lá na tribo de Isacar, lá no extremo, lá. E o santuário ficava muito distante, para ele ir todo dia, né? De manhã e de tarde. Tá bom, não dá de ir. Mas no período das festas, havia um mandamento de Deus para a pessoa ir. Ali o Senhor dizia: não, você que está desculpado. Eu disse: desculpado? Não sabia da convocação? Por que ele não está aqui? Aí o sacerdote podia não saber, mas Deus sabia o porquê que não foi. Ali era motivo para a pessoa ser extirpada do povo de Deus. Agora, ele fazia essas ocasiões juntamente para que o povo junto se animasse um ao outro à fé e às boas obras. Tem até um texto lá na frente, de Hebreus 10, sobre isso. Era para estimular o povo, era para animar o povo e para aumentar a consagração. Observa uma coisa: quando se prega sobre reverência, vocês já perceberam que o culto pregado sobre reverência, o seguinte e o próximo, já perceberam que a reverência é aquela que você só dá uma agulha no chão, todo mundo escuta? Não é assim? Aí deixa passar uns 3, 4 dias para ver. Volta de novo. Você vai para o acampamento que você fica revigorado, aí vai passando o tempo. Por isso que tinha a constância das festas. Não era assim: não, eu vou fazer esse ano, daqui 10, 20 anos eu faço de novo. Não, era todo ano. E era 3 festas por ano. Por quê? Para ter uma constância para o povo. Na hora que estava querendo falecer, outra para animar de novo. Ah, estou querendo falecer, mais uma para animar de novo. Além dos cultos regulares. Interessante, irmãos, que Quando chega na sexta-feira, os adventistas todos estão preocupados em seguir aquela proibição. Porque não deixa de ser uma proibição. O Senhor proibiu mesmo. Não fazer nada no sábado. Só não sabe isso. E aí também ele exige alguma coisa também, que aí é dia de proibição. Nessas festas, era dia de proibição, aí está dizendo: e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia de proibição. E diz até que tipo de coisa é que era proibida. Nenhum trabalho farei, está aí a proibição. Você vai para o acampal, não só posso ir o primeiro dia porque o resto eu estou trabalhando. Olha a questão qual é: trabalho. Não vou porque eu tenho serviço para fazer, eu tenho sei o que para cuidar. É desse jeito. Ou não é? Então tem alguma coisa errada, muito errada nisso. Eu acho, né? É um ponto especial aqui, de destaque, quando o texto fala assim: nenhum trabalho serviu, fareis. Não está falando de serviço para Deus. Por exemplo, no sábado é dia de proibição, né? Não é para fazer nenhum trabalho, serviu. Agora, eu não posso trabalhar no sábado? Para Deus? Posso, porque esse dia de proibição aqui, a gente tem que lembrar desse ponto aqui também, ó, era dia de santa convocação. Nenhum trabalho serviu, farei, você já lembra, remete ao sábado, peraí. O sábado também não era dia de trabalho, serviu. Trabalho serviu. Mas trabalhar para Deus era permitido. Até que o sacerdote estava lá oferecendo sacrifício, né? questão do equilíbrio, né? Sacrifício, carregar a pé, carregar não sei o quê.
tinha um serviço a ser feito, mas não era servil. E outra coisa, outro ponto interessante, que é, isso aqui pega em todos nós. Um planta, outro rega, mas quem é que dá o crescimento? Deus. Rapaz, esse ano agora o pessoal reclamou muito da chuva, né? Que a chuva deu aquela tardada. Só que, rapaz, eu plantei e a chuva não veio e eu perdi o legume, sei lá o que. Mas o povo é assim, se chove muito reclama. Se não chove, reclama. Aí um ponto interessante, peraí, mas quem é que dá o crescimento? O Senhor. É o Senhor. Se ele quiser, não vai chover. Se ele quiser, não vai dar sol. Porque se não der sol e chuva, não cresce. Se for só chuva, acaba. E se for só sol, acaba também. Peraí, quem é que dá o crescimento? É Deus, né? Tá bom. Aí é outro ponto. Isso aqui é para pegar em nosso nível. Outro ponto. Eu não vou porque na casa vai ficar sozinho. Eu digo, e quando você sai para trabalhar, essa casa fica com quem? Eu acho que a minha fica com os anjos. Dá pra gente pensar assim, pelo menos, né? E quando eu vou para acampamento, que é para me consagrar, os anjos não saíam. Aquele textinho lá, se não me engano, de Salmo, né? Se o Senhor não guardar a casa, nem vou vigiar sentinela. Rapaz, vai lá no Banco do Brasil, o pessoal rouba o Banco do Brasil. Com um vigilante armado, com 4, 5 vigilantes. É aquela história que o Tedé falou ainda agora. Eu não vou para a igreja porque está chovendo. E se fosse para o serviço, não ia. Capa e tudo. E até sem capa, Vai né? entender. Então, irmãos, isso aqui são coisas que fazem a gente refletir, porque a gente pode ser tentado a isso, né, irmão? Mas aconteceu uma circunstância. Aí a questão é, peraí, mas a circunstância dava de se sair de alguma forma, porque na hora que vier a circunstância, eu disse, não. Porque às vezes acontecem coisas que é possível passar por cima dela. Tem coisa que não dá, mas tem coisa que dá. Só que a gente já está meio desanimado para ir, aconteceu, você diz, essa aqui é difícil mesmo de resolver. Vou barrir. Não tem circunstância que a gente resolve em cima da hora, para ir para outros lugares. Nem quando Deus não quer que a gente vá, parece que a gente insiste. Eu viajar para tal lugar, assim, eu quero viajar, você diz, não quero não. Aí der errado, quando der errado, o outro cara vai comigo. Vou de moto, vou de táxi, vou de Uber, vou de ônibus, alguém me leva de bicicleta, alguém me dá carona. A pessoa se vira. Mas para outra coisa. É diferente, né? Na hora, geralmente é para acontecer em empecilho justamente com quem menos quer ir. Vocês não vão perceber isso. Com quem menos quer ir, na hora para acontecer mais empecilho. Porque a pessoa não está com a tua vontade. Quem já está resolvidão, dizendo assim, eu vou, de qualquer jeito. Leva minhas coisas na frente, eu vou caminhando atrás. O Senhor abre a porta. E aí você vê que como um mar abrindo, né? O povo queria atravessar, Moisés estava ali representando o Senhor, disse, moço, se o povo marchar, eu abro. Agora se o povo marchar, daí a desculpa para não atravessar o mar, vai ficar bem muito grande. Ele ia bem. Quando aqui, pensando no meu caso, né? Eu estou um bocado de tempo sem trabalhar. Aí fiz uma entrevista ali numa empresa perto de casa ali, no laborativo, sem saber onde é. Aí mandaram aguardar, né? Qualquer hora para ser chamado. É nesse mês. Se for chamado é nesse mês, né? E aí? Mesmo mês, né? Se for chamado, né? No comércio. Eu vou citar aqui Mas de tem um novo essa feriado história. aí. Feriado de carnaval, né? Eu não vou trabalhar no feriado. Não deixa eu passar. Eu vou citar a história aqui de novo. Teve um irmão do nosso meio que passou por uma situação da questão da vacina, né? E o benefício que ele recebia, ou ainda recebe, não sei como é que Deus agiu exatamente, estava intimamente relacionado à questão da vacina. Não vacinava, deixava de receber o benefício. Ele teve que tomar uma decisão. Como pai, como marido, ele teve que tomar uma decisão. E era da onde vinha basicamente a subsistência dele, porque ele estava desempregado. É a decisão. Se eu não vacinar, se for então não vacinar, não recebe. E agora qual a decisão que eu tomo? A decisão que tomou, já visto que a gente já até comentou já aqui com os irmãos, foi a decisão de não vacinar. Ele disse, não vou colocar em risco minha família, minha filha, eu não vou colocar em risco não. O rapaz não deu pouca coisa. Passou algum dia, passou lá pelas provas, que vai passar.
quem enfrentar uma dessa aí, pode esperar que alguém vai falar alguma coisa. Mas lá na frente, meu senhor disse, peguei aqui um serviço. Eu recebia, acho que eram uns R$600, arrumou um serviço. Ganha mais. Para quem conhece o salário mínimo sabe que é basicamente o dobro, né? Ó. Mas não é porque eu estou falando não, irmão. É porque Deus é mesmo, né? A testemunha é viva, né? O Senhor deu em dobro lá na frente. Às vezes a gente pensa que dobro é sempre dinheiro. Dobro não é sempre dinheiro, não. Às vezes aquilo que a gente sacrificou por Deus, Deus dá muito mais lá na frente. Às vezes não é questão de dinheiro, às vezes é questão de bênção, de livramento, livrou de um problema de saúde, de um problema na família. Mas a gente só vê a hora. Senão, vixe, meu problema está bem aqui. Uma vez, contei uma experiência rapidinho. Já pegaram queimadura de plástico? Queimadura de plástico, pingar assim, pega você? Dói ou não dói? Uma vez eu estava ali em casa, eu fui queimar um zíper. Um zíperzinho de plástico, né? Para colar aqui para o zíper não descer mais. Aí cai na minha mão, aí do nada veio aquele pensamento, né? Deixa eu ver que se eu não reclamo, o que é que acontece? Porque geralmente o que a gente faz? Mas está doendo, ele fica, né? Aquela lamentação danada. Se eu não reclamar aqui, deixa eu ver o que é que acontece. Aí a mãe perde minha mãe e disse, meu Deus do céu, meu filho queimou. Eu disse, não, peraí, isso é para mim. E geralmente o problema, a gente vê ele maior do que é. No geral. E a gente acha que ele vai durar mais do que ele realmente dura. A gente diz, não, mas o problema aqui é tal, eu vou ficar a vida toda sem trabalhar. Não, é só algum dia, é só para testar. É só para Deus ver, você vai fazer qual escolha. Fazer a escolha de ir ou de ficar. Você acha que você é mais abençoado se você ir ou se você ficar? A circunstância dá de ir. Você tentou. Porque às vezes há um empecilho, mas a gente nem tenta passar por cima de empecilho. Tem uma pedra no meio do caminho. Você está de carro ali, aí tem uma pedra no meio do caminho, eu vou voltar. Não é fácil descer e tirar a pedra do caminho e passar. Não, eu vou voltar, porque não deu certo, tem uma pedra no meio do caminho. Todo empecilho atrapalha quem não quer ir. Agora, se a gente tiver resolvido, o Senhor vai iluminar a mente e vai dizer assim, ó, tem uma forma de você tirar esse princípio. Tem uma forma de passar por cima. Agora, se a gente já não tiver com vontade de ir, qualquer coisinha que apareça na frente é motivo. E aí a gente perde, ó. Porque é dia de santa convocação. É uma convocação. Está pensando nisso? Se o cara for convocado aqui para ir para o exército, é convocação, não é convite também, é convocação. Não é para ir no sábado, ixi, agora ficou. Mas eu vou, porque senão eu vou preso. Aí Paulo e Silas, Daniel, Padre Pedro, nenhum foi preso, nem sei. E disse que vai lá no quartel, assim, mas pode trocar. Mas pode trocar mesmo o serviço. Bota um dia de guerra para ver. Pode. Oxente, você, quando ele trabalha, trocava. Agora de guerra não troca mesmo não. Vai ter que ir tem que ir a coisa mesmo. Mas troca. Eu creio no caso do irmão Marcelo é o seguinte, quando ele aceitou a mensagem, ele já era policial, né? Era. Eu sempre digo assim, ó, um policial pode ser um cristão, agora um cristão não pode ser um policial. Pois já é cristão. É a mesma coisa de um político, né? Ele pode ser um cristão, agora o cristão cresceu. Não, mas dá para trocar. Se não quiser mesmo, aí tudo bem. Em regra é isso que o Tânia está falando. Se eu estivesse fora na minha aqui, tranquilo como cristão, caçar confusão para as costas. Pois é. Aí eu entendi. É a mesma questão, a política. O cara é político, ele pode se tornar um cristão. Agora, um cristão se tornar um político é terminantemente mesmo proibido pela palavra de Deus. E tem outra coisa, a conduta da pessoa, né? E Deus sabe a conduta da pessoa e as pessoas lá dentro também veem a conduta da pessoa, né? Não, gente boa, vamos ajudar ele lá, é assim, né? Porque usado por Deus, né? Agora, quando a pessoa já é ruim lá dentro, não vou arrumar nada para esse indivíduo, nada, ele se vira. Um aspecto interessante, pegar aqui até da experiência de um irmão como você, questão de educação. Muitas vezes a gente está sem um fardo em cima das costas, a gente bota o fardo em cima das costas e está pesado. Como é que foi que botou o fardo em cima das costas? Você estava ali, você tinha como conduzir a situação de modo a ficar mais fácil. Aí a pessoa conduz a situação de modo a ficar mais difícil. Aí diz, ó, eu não vou porque aconteceu assim. Mas foi tu que botou o fardo das costas. Tá difícil porque Deus botou. Foi. Não, a gente fez a escolha.
Se de repente o cara tá ali, por exemplo, digamos que o Movação Celos, quando iniciou a carreira lá, né, não fosse escolher a carreira militar, né, já fosse cristãos. Peraí, isso aqui pode me gerar empecilho na obra, nisso. Deixa eu procurar uma melhor, né? Procurar uma mais tranquila. Não, eu vou procurar mais difícil lá. Não, peraí, deixa eu botar um fardo mais leve. Não, vou escolher mais complicado. Aí toda a convocação da igreja, por exemplo, não vai dar de obra. Não, mas peraí, eu tenho como escolher antes. Tem pessoas que estão livres e querem escolher antes, querem escolher errado, para botar um fardo nas costas e dar desculpa de não ir, né? Não analisa, né? A situação. Isso. E a questão é, a gente está ficando experiente, né? Vira não é menino, não. E todos os cristãos que entram para determinadas denominações, por exemplo, pela polícia militar, né? Todos esses desviam da palavra de Deus. Eu nunca fiz, eu conheço os meus amigos que eram perguntados se de meio completo. Eles dão por ir lá um dia ou outro, não, mas faz mesmo, o irmão é conseguir, né? No geral, né? É. Há indivíduos, né? Há indivíduos, né? No geral, é igual curso de filosofia. Amigo, é terrível, com o cristão aguentar ali, ele tem que estar muito resolvido, porque se no geral a cabeça fica uma bagunça, apostata logo. Vou fazer curso de filosofia, meu amigo. Vai fazer o quê? Vai para caçar outra coisa, mas só vai te meter aí. Ah, irmão, não creio mais em Deus, eu digo, é uma novidade grande. Esse aí é a raça de branco que entrou. Porque caça é outra coisa, moço. Eu caçar justamente que vai dar mais trabalho. Então eu vou arrumar com um serviço lá pertinho do período do acampamento. Eu vou terminar ali bem na quinta-feira. Aí o serviço, não, demora mais 7 dias, não deve ir. Por que não botou antes? Ou então, não, depois. Você já tem aquela noção. E justamente a previsibilidade das festas e a previsibilidade do acampamento, porque a gente tem mais ou menos um período, é carnaval e julho, né? Dá aquela ideia de você dizer assim, não, eu vou marcar isso aqui para maio. Dá ali, né? Marcar tal coisa. Porque no carnaval tem acampamento e em julho também. Aí quer marcar logo para cima, logo perto. Essa nossa festa agora vai ser de 9 a 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode observar aí, vamos botar 6 dias. Se começar um número no primeiro dia, você pode fazer uma avaliação e comparar com o último. A gente vai dizer assim, rapaz, que diferença. Os que começaram, os que estão terminando. Pode olhar se a diferença não é monstruosa. E às vezes a gente não entendeu ainda o recado de Deus. Não se esforça para passar o máximo de dia possível, de preferência todos os dias. Porque o que está lá, por exemplo, 9, já está nas horas, vamos dizer assim, chegando no sábado, lá não vai mais fazer nada. 10, sábado, não vai fazer nada. Domingo, não tem nada para fazer também. 3 dias. E nem todos passam os 3 dias. Aí segunda-feira, de carnaval. Terça-feira, de carnaval. Quarta-feira, tem uma tal de cinza. Vai entender o povo, não, como é que é. Aí, domingo, meio-dia, já está agoniado querendo vir para casa na cidade. E falando de sair de cidade. Será que sai de cidade? Quando tira um períodozinho desse para ir para o campo, a dificuldade é tremenda desse tamanho, imagina aí. O judeu, quando caiu boi num buraco, não sabe estirar. Não tirava porque não entendia o mandamento, mas se entendesse, tirava. Tinha alguns que entendiam, mas pouco. Pois é, mas o resto fez a pergunta, porque eles tiravam para não ter prejuízo, né? Caísse um animal, né? É, o animal eles tiravam, né? Para não ter prejuízo. Mas o ser humano eles tiravam? Não, né? Aí a pessoa não quer ter prejuízo para ir para esse lugar, né? Não quer perder, porque o lado financeiro também que pesa, né?
Ou não, se eu perder meu serviço, eu pegar dinheiro e tal. Se a gente olhar a questão do dízimo, a questão do dízimo é, entre aspas, um prejuízo para nós, entre aspas. Porque você tinha determinado valor, 10% você deu para Deus. Entre aspas, é um prejuízo. O sábado, entre aspas, é um prejuízo, entre aspas. É um dia que você separa para Deus, que é dele, né? Se a gente for olhar por um certo lado, a gente vai ver prejuízo no dízimo, vai ver prejuízo no sábado, vai ver prejuízo no tempo, no 2 minutinhos, 3, 4, 5 minutinhos de uma oraçãozinha ali, rapidinho ali, para dormir, né? Uma meia hora para ler a Bíblia. Isso não é prejuízo, porque eu estou perdendo meu tempo. Perdendo meu tempo no sábado, perdendo meu dinheiro, devolvendo para Deus. Se a gente for olhar pelo lado negativo, tudo é prejuízo. Mas Para passa Deus. 2, 3 horas olhando o celular. A gente olha o celular, vê ali o Instagram e você passa, ó, e passa de jeito que você nem nota. Passa o dia todo. Então, estão pensando nesse lado? Agora, se eu olhar pelo outro lado, esse aqui é o lado carnal, se eu olhar pelo lado espiritual e a vantagem que eu tenho, Aí, eu vejo muita gente falando assim, irmão, eu tenho uma dificuldade tremenda de entender as escrituras. Eu digo, estuda. Estudar. Ler já é uma vantagem, né? Eu tenho que ler. Estuda. Tira tempo para oração. Gasta dinheiro com um bocado de coisa. Gasta dinheiro com... Vou falar de dinheiro de novo, sabe? Viu? Gasta dinheiro com o livro do Espírito de Profecia. Gasta dinheiro com o livro de Poder. A gente vai gastar com sapato, vai gastar com roupa, vai gastar com panela, vai gastar com, sei lá, o que era nas contas. Tá bom. Entendeu? Por que a gente não gasta? Por que a gente não tem um prejuízo para uma coisa boa? Aí, tá bom, mas eu vou ficar sem esse dinheiro aqui. Sim, quem foi que deu esse dinheiro inicial do qual o Senhor está pedindo só 10%? Não foi ele que deu? E quem foi que deu a vida para me aproveitar o dia tudinho? 7 dias da semana. Não foi Deus? Aí agora ele pede o 7 e diz que é meu. Eu disse, tá bom, Senhor, o Senhor está pedindo só um. Mas rapaz, o seu é os 7 tudinho. Ou os 7 dias não é de Deus? Eu só sábado que é santo, mas o 7 dias é de Deus. Ou é do diabo? Ou é de Deus ou é do diabo, né? Então os 7 dias são de Deus. Mas Deus diz assim, esse aqui eu quero consagrado inteiramente só para mim. Aí eu vou reclamar, não, mas Senhor, sim, quem te deu os 7 foi eu. Estou pedindo só um de volta. Quem te deu esse meio de subsistência, esse saláriozinho aí, fui eu também. Ou se tu tivesse morto, tu ia ganhar esse dinheiro? Não. Então eu estou dividindo só 10%. Estão percebendo? Tem dia todinho para fazer nossas coisas, né? Aí você diz assim, tira um tempinho para meditar. Tira um tempinho para orar. Um tempinho para passar uma mensagem na rede social para alguém. Eu estou perdendo tempo. Sim, mas foi eu que dei a vida. Cada segundo foi eu que dei. Estou te pedindo só um pouquinho. Estou falando para passar de todinho. Só um pouquinho. Um acampamento acontece 2 vezes no ano, no geral. 2 vezes no ano. A gente não passa o mês todo. O irmão vai lembrar desse texto. Se não me engano, o ano desejado é no Patriarcas, sobre as festas anuais. Diz lá que basicamente um mês, ou era 2 vezes 1? Um mês, né? Basicamente um mês, o povo de Israel passava em celebração. Lá em Jerusalém, porque ele tinha que ir para Jerusalém nessas 3 ocasiões, né? E sabe, a Ellen White comentando sobre as reuniões campais, ela disse assim, há muitos casos em que se levantam as tendas, reúnem-se os pregadores, aí os pregadores começam a passar a mensagem, na hora que o povo se interessa, vamos desarmar o acampamento e vamos embora. Ela diz, era o caso de, muitas vezes, se passar mês, 30 dias. Quanto é que a gente passa no acampamento? Quando a gente passa muito? Máximo 4, 5, né? Achando ruim já. Igual que ela disse que, como é que era para ser? Era meses. Por quê? Mês, no caso. Por quê? Porque você passou a mensagem e a pessoa despertou interesse. Você vai embora, como é que fica o pessoal que ficou interessado? Diz, não, mantém ali as tendazinhas, leva o povo, pega os pregadores, pega algum obreiro, alguma pessoa que tenha facilidade de expor as escrituras, mas que não gosta de dar para frente, né? Leva lá na casa da pessoa que se interessou, vai lá dar um estudo. Um mês. Despertou interesse, alguém se interessou, foi passar a mensagem, batismo, focado. Um mês, a gente passa 4 dias já agoniado. Daí para vir embora. É um sintoma triste, né? Nem todos, tem uns que vai e não quer voltar mais. Tem.
Hebreus capítulo 10, versículo 23, 24 e 25. Tá? O apóstolo Paulo diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Ou seja, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente tem fé, aquilo que a gente espera em Deus, retenhamos com firmeza. Não permita que se mova facilmente do vosso entendimento, não, da vossa fé, segundo a palavra de Deus. Porque fiel é o que prometeu. Você está esperando porque fiel é o que prometeu. Então retenha com firmeza. E consideremos-nos e se considerem uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que a gente se estimula? Junto. Um próximo do outro. Está desanimado. Hoje em dia a depressão está todo lado, né? Bate um desânimozinho, já um sintomazinho de que alguém está depressão. Tem um irmãozinho ali perto, diz, eu passei por isso aí, tal tempo, o Senhor ajudou assim, assim, assim. Tá doente, tem um remédio assim, assim, assim. Isso aqui é estímulo para a pessoa que está fraca. Às vezes a pessoa conta o problema dele, aí eu conto o meu não está nem nos pés dele, ele está muito mais. E o meu só uma coisinha velha, eu já estou desanimado. E aí, agora você já fica animado, você já pensei que eu estava ruim, mas Pois é. às vezes a gente está com um problema e o nosso irmão está com um problema. Às vezes você se anima porque animou ele. Porque a solução do problema da gente é mais difícil a gente ver. Já notaram isso? É. O pessoal diz assim, rapaz, todo mundo sabe resolver o problema dos outros, né? É porque a gente, quando está no problema, a gente tende a desanimar. O que está fora vê melhor. Ele diz, rapaz, assim, 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 não pode resolver. E assim, assim, assim. E desse jeito. É um estímulo para ver se a pessoa abre o olho, né? Volta à fé, volta ao amor, volta às boas obras. Às vezes é preciso um irmão para exortar. Às vezes é preciso um irmão para corrigir, para repreender. Às vezes é preciso um irmão para dar aquela sacudida, né? É estímulo. Tudo isso aqui é estímulo. A palavra de Deus é útil, diz Paulo, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, é útil para ensinar, é útil para corrigir, é útil para repreender e para educar na justiça. Para repreender também. Não pode repreender. A palavra de Deus é útil para repreender também. E isso estimula. Rapaz, não é que eu estou vacilando mesmo. Eu não prestou alguém que deu um problema no coração, parou o coração, leva para o hospital. Lá a primeira coisa que vai receber é o quê? Para o coração bater de novo. Exatamente, que seja no choque, mas tem que bater, senão não morre. E há pessoas que sempre estão precisando de estímulo, viu, senhor? Toda hora para. É preciso estar bombeando para ver se não para mais. Essa é a realidade. Tá vindo só empurrão no estímulo. Então, nos consideremos uns aos outros. Isso aqui é amor, é por este motivo que nos chamamos de irmãos. Geralmente, quando a gente salva o contato de alguém, como é que a gente salva? Irmã, não sei o que, né? Irmão, não sei quem, né? Assim. Claro que a gente sabe nem o que significa isso, não. A gente fala só por tradição também, né? Irmão fulano de tal. Por que deixa eu falar de irmão? É aquela da igreja. É por isso, né? E agora só tem. Entendeu certinho o que significa irmão? E Maurício, lá prestou atenção e agora todo mundo vê você assim no vestuário assim diferente. Irmão. Já chama de irmão. Nem te conhece, mas já fala contigo como sendo irmão. Fazer caminhada com lá um Pelo menos é um bom sinal, né? Ei, Pai do Senhor, irmão. Aí para colega não dá Pai do Senhor, só para mim. Significa dizer que você está parecido com a irmã. A colega vai de calça apertada e eu vou sempre de saia. Aí ele dá Pai do Senhor para mim e para ela. E é da igreja. A irmã é esquisita também, a irmã só anda de saia, ele vai dizer a irmã dele. Realmente o povo acha esquisito mesmo, é pra gente. Antigamente eu ficava alegre quando alguém perguntasse assim, tu é crente? Aí eu ficava alegre, não sabia, eu fiquei triste. Não tem Oxe. Não, é porque quando as pessoas crentes, porque tá dentro de dúvida ainda, né? Agora quando chega assim, aí irmão, tudo bom, né? Fui comprar um coisa lá pra cá, lá, final lá, um chegou assim, bom dia irmão, o que você deseja? Aí, graças a Deus, também não parecendo. Aí deu um estímulozinho, né? Tá bem parecendo, né? Sim, graças a Deus, eu também não parecendo. Agora quando pergunta, tu é, porque tem dúvida ainda. A gente viu aqui Hebreus 10, 24. Não sei como fala. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu peguei uma versão, é a versão da King James atualizada, viu? Por isso que os irmãos vão estranhar esse comecinho aqui, talvez. Não abandonemos a tradição ou o costume de nos reunirmos como igreja. Porque reunir como igreja é um costume, é uma tradição. Agora tem que saber de onde é que vem essa tradição. Lembrava lá de quando Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 3:6, né? É a tradição dos apóstolos. Se não me engano, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 19, se não me falo agora, ele fala também dessa questão. Retende as tradições, como eu ensinei para vocês. Quer dizer que não abandonemos a tradição, não abandonemos o costume, não abandonemos o hábito de nos congregarmos, de nos reunirmos como igreja. Não é simplesmente reunir como igreja, como é costume de alguns. Mas, pelo contrário, faça o inverso. Ao invés de abandonar, motive-se uns aos outros a congregar como igreja, a se reunir como igreja. Tá? Não abandonem a reunião como igreja, mas faça o contrário. Estimule a reunião como igreja. Aí a continuação do verso diz assim: e ainda mais, e tanto mais, quanto vês que se vai aproximando o dia da volta de Cristo. Quanto mais se aproxima, mais ele deve se estimular. E Satanás faz o oposto. Ele não estimula a gente. Ele procura desestimular aí. Agora, nós devemos nos estimular ainda mais quando vai chegando o dia da volta de Cristo. E quanto mais vai chegando o dia da volta de Cristo, mais Satanás vai desestimulando. Quer colocar alguma coisa? Maurício, volta nesse texto aqui, por favor, senhor. Isso aí, ó. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Não diz como a igreja, não. É como igreja, né? Então, o povo reunido é uma igreja, né? Congregação para adorar Deus. Como eu estava conversando antes lá na oficina do irmão Rosélio, aí falando com ele lá, negócio de fulano voltou para a igreja, fulano, eu digo, rapaz, tá tão errado essa versão, diz assim, fulano voltou para Cristo, e só voltou para a igreja. Diz, rapaz, volta para a igreja, rapaz, não diz assim, volta para o braço de Cristo, não, diz, só volta para a igreja. Essa igreja sabe, né? E aí tá falando, ó, como igreja, né? Como a igreja não, como igreja. A ênfase aqui no caso é não abandonar o costume de haver a reunião como igreja, como um povo separado para adorar a Deus. Tem muitas pessoas que estão reunidas. Congregação, o pessoal acha que igreja e congregação é a mesma coisa. Não é. Depois você está entendendo essa história já. Congregação e igreja é diferente. Pode haver uma congregação de médicos. É igreja? Pode haver uma assembleia de médicos. Não tem Assembleia Legislativa do Maranhão aqui, não. Não tem? A Lema? Acho que é assim, né? Assembleia Legislativa do Maranhão. Tem aí a Assembleia Legislativa. É porque a Assembleia quer dizer que é igreja? Não. É congregação. De congregação, o que significa? Dicionáriozinho básico, né? Que a gente, como a gente já aprendeu isso aqui. Dicionário. Não sabe a palavra? Dicionário. O que é congregação? É ajuntamento. Congregar é ajuntar-se. Agora eu estou imaginando como? Uma rodinha de amigos, irmão, estou me congregando com meus amigos para conversar. Aí não é como igreja. É a rodinha social, né? É reunir como igreja. É a congregação, é. Uma igreja não deixa de ser uma congregação. Mas para quê? Para adorar a Deus. Aí sim, congregação para adorar a Deus é a igreja. O negócio de que congregação e igreja é a mesma coisa. Isso é furado, viu? Então, estimulemos-nos uns aos outros. Dê estímulos aos irmãos. Em especial, como a gente... Aqui está falando de todos os momentos em que a igreja se reúne. Em especial, de acordo com o tema, estimularmos nossos irmãos, por exemplo, a questão da campal, reuniões campais. São ocasiões especiais. Eu pergunto, quem é que não gosta de campal? Eu fico curioso. Quem é que não gosta de campal? Quem não gosta de ler a Bíblia, não gosta. Mas ficou aí assim, né? Parece um fardo, né, acampar. Digo, mas moço, um momento bom desse. O tanto de bom que a gente encontra, a oportunidade de rever os irmãos. Todo mundo diz, estou feliz por rever os irmãos. Aí, na primeira chance, vai embora. Eu digo, tá feliz. Não pareceu, não. Você diz, ô, mamãe, felicidade de me ver. Até indo embora. Ô, felicidade, né? Tá com saudade. Não tá, não.
Cadê a alegria? E quando fala em campal, no geral, quando. Ah, irmão, uma bênção, nossa, é maravilhoso. Por que eu ir embora todo dia? Por que essa agonia de ir embora? Isso é tão bom. Né? Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, o que aconteceu? Lembra que a gente leu as primeiras passagens, os primeiros slides, foi sobre a festa dos tabernáculos, não foi? Essa era uma das 3 festas anuais, em que o povo, em especial os homens, os sacerdotes dos lares, tinham mandamento, obrigação de ir para Jerusalém, lá para perto do santuário. A segunda festa era Pentecostes. Não estou falando na ordem não, viu? Pentecostes. Era outra festa. Eram 3. A outra era a Páscoa, que era considerada a principal. Cumprindo o dia de Pentecostes, cadê o discípulo? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Estavam numa casa e outro em outra. Estudando a Bíblia lá. Cada um na sua casa, hein, irmão? Cada um na sua casa. Orando. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, tinha um período, assim como a festa dos tabernáculos começava no dia 15 do 7º mês e até o 25º dia. Assim também, quando chegava a festa do Pentecostes, que era 50 dias depois da oferta das primícias lá, que era ali mais ou menos no período da Páscoa, tinha também esse período aqui do Pentecostes. Tinha uma data. Cumpriu-se o dia. Cumpriu-se o dia da campal para acontecer o quê? Cumprindo-se o dia da campal, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É para ser assim, né? Será que vai dar? No Pentecostes, o discípulo estava. O que foi que aconteceu? Recebeu o Espírito. O Espírito Santo foi derramado. E qual é a promessa do Senhor? É derramar o Espírito de novo numa reunião dessas. Maior grau ainda. Em maior grau. Eu coloquei outras coisas, cara. Testemunhos Seletos, volume 2, página 378. É de importância que os membros de nossas igrejas assistam às reuniões campais. E assistir tem 2 sentidos, né? Assistir tem 2 sentidos. Assistir de... Fica olhando. Ela está assistindo aquela coisa. E tem um assistir de dar assistência. Irmão, eu vou ali assistir com o Vasconcelos. Está precisando de alguma coisa? É. Ah, tá. Então eu vou assistir e eu vou dar assistência. Estou precisando dar uma limpeza no local. Assistência. Eu vou assistir lá. Eu não posso ir, mas eu vou mandar alguém e vou arcar com a responsabilidade. Assistência. Então, assistir pode tomar nos 2 sentidos. Eu vou para ver a reunião campal. Eu vou para acompanhar os sermões e tal, a programação, mas vou também dar assistência, dentro daquilo que é possível. Então, é importante que os membros de nossas igrejas assistam às reuniões campais. Isso aí em específico se refere ao assistir mesmo. Observando, olhando, a presente. Eu estou aqui na questão da assistência também, porque geralmente na assistência parece que o pessoal é pisado mesmo, né? Então vamos fazer um tirão. Só no povo. Antigamente, o Senhor instruiu o seu povo a se reunir 3 vezes por ano para tributar em culto. Falam lá das festas. Só tocar no ponto de novo. Antigamente. As festas eram antigamente. Com celebrações diferentes hoje. Instruiu o povo a se reunir 3 vezes por ano. Para quê? Para tributar-lhe culto. É uma festa ao Senhor. É o que diz Êxodo 23, 17. E quem quiser olhar das festas, está no contexto aqui, viu? 3 vezes no ano, todos os teus homens, porque eram sacerdotes do seu lar, quem tinha a incumbência de doutrinar a sua família, instruir, aparecerão diante do Senhor Deus. 3 vezes por ano. E não era para eles indicar um dia que saiu. Geralmente era passar alguns dias. Além do deslocamento, não era só passar não. Tem gente que morava muito longe e não tinha transporte igual hoje tem, né? Hoje acabou até de avião para determinado lugar. Vai no carro. Lá tinha uns que tinha, né? Charrete realmente. Tipo, o faraó, né? Tinha lugares que tinham, mas tinha muitas pessoas que iam a pé, outras iam de jumento. Mas eu.
E às vezes a viagem demorava mais do que a festa. A viagem para ir demorava mais do que para a gente ficar na festa. Chegava lá e cansado. Mas alegre. Os irmãos verem um relato ali, por exemplo, quando é comentado sobre as festas. Quero lembrar aqui o capítulo exato. Tem um capítulo no Desejado chamado A Festa dos Tabernáculos. E tem um capítulo no Patriarcas e Profetas chamado As Festas Anuais. Não sei se é um desses dois. Que diz que eles iam alegres. A gente vai de carro reclamando. E o povo ia de pé alegre, contando as bênçãos, agradecendo. Diz que era uma penca de coisa que ele levava. Mas sabe o que era que ele levava? Você acha que é rede, nem só? Oferta. O pessoal enche por um bocado de coisa, né? E diz que eles levavam, de repente, o jumento ia mais cheio de carro do que de gente. Oferta, isso aqui, levar isso aqui, porque eu colhi isso aqui, eu recebi essa bênção aqui, tem isso aqui, eu vou ofertar. Era a ocasião de ofertas especiais. Lá onde eu morava, lá em Herópolis, né? Tem as festas lá de Trindade, né? O povo lá tem um de Herópolis, tem de outros lugarzinhos lá perto lá, vão de carro de boi. Bota as crianças dentro do carro de boi, põe lá, e a mulher e o homem vai no carro de boi, tocando atrás, ó, vai de pé até lá. Eu não sei quantos quilômetros é de Herópolis lá, não, até ver se dá. Aí volta de novo de pé, passando na frente lá de casa, ó, carro de boi, tá de vão. Entendeu? De pé, e é longe. Disposição. Pois é. Ainda, questão de seleção 2, página 378. A essas santas convocações, ia o povo de Israel levando dízimos, ofertas pelo pecado e ofertas de gratidão na casa do Senhor. Era feito com constância. A essas santas convocações, as três comentadas ali no início, ia o povo de Israel, o povo de Deus, levando dízimos, levando ofertas pelo pecado, porque tinha pecado, né? E ofertas de gratidão à casa do Senhor. Vamos lembrar aqui um ponto interessante, quando fala da oferta pelo pecado. Tinha muitas pessoas que moravam muito distante do santuário e não tinha condição de estar levando toda hora. Não tinha condição de pequei agora, não. Quando aconteciam os cultos pela manhã, à tardinha, era a ocasião dele se consagrar a Deus. Aquele sacrifício feito alcançava também aquela pessoa. Agora, nas festas, ele tinha obrigação de ir. Então, aquela era uma ocasião propícia para ele fazer a oferta pelo pecado que ele não tinha condição de fazer na casa dele. Ele não podia fazer a oferta pelo pecado em casa. Tinha que ser no santuário. Ele morava muito longe, mas quando dava no período da festa, levava a oferta pelo pecado. Levava o dízimo. E essa oferta pelo pecado aí não era dinheiro não, né? Nem... Não era animal. Animal, Pelo né? pecado Agora animal. essa oferta de gratidão aí sim, que era, né? Pode ser. Pode levar, poderia levar na forma do cereal, exemplo, né? Mas às vezes tinha uma quantidade muito grande, que é até mesmo difícil de levar, né? Você faz uma colheita bem grande. Não, porque fala assim, É porque complicado, você leva na forma do a dinheiro. igreja católica, antigamente alguém cometia algum ato lá e pagava e era o pecado, era pagava em dinheiro, o tempo de Lutero mesmo, né? Oferta de gratidão? A oferta pelo pecado, né? Sim. Ah, tá, entendi. O pessoal dava as ofertas da indulgência, né? É. Aí o pecado estava eliminado. Encontravam-se para contar as misericórdias de Deus, tornar-lhe conhecidas as suas maravilhosas obras e dar louvores e ações de graças ao seu nome. Festa ao Senhor. Quer ver um momento que o Senhor Sagrado dá uma festa? É quando o nome dele é exaltado. Olha esse detalhe aqui. Tornar-lhe, tá vendo esse L maiúsculo aqui? Tá vendo aqui? L maiúsculo? Se refere a quem? Ao homem ou a Deus? A Deus. Oxi, e Deus não sabe não das obras que ele fez. Mas é porque quando a pessoa conta para ele dizer ao Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me curou daquela doença, o Senhor abriu as portas da minha plantação esse ano. O que acontece quando a pessoa conta para você uma coisa de boa que você fez para ela, você não fica feliz, não? Você não fica feliz, você ajudou. Quando a gente faz isso, é um reconhecimento, é uma gratidão a Deus, ele fica feliz. Ele falou, então está reconhecendo que foi eu que dei, isso aí. Tem, aquele lá não lembra não, mas aquele ali está lembrando. Reconhecimento. E ações de graças ao seu nome, ou seja, ações de graças. Atitudes que louvavam o nome de Deus pelas coisas que haviam sido recebidas. Pela vida, pela saúde, pelo mantimento, pela família. Essas ocasiões eram para isso. A gente tem também que lembrar muito disso aqui nas nossas campanhas.
Lembrar das misericórdias de Deus, ser grato a Deus pelas bênçãos. Mas a gente acha que tira o dízimo e oferta já está. Acabou-se a obrigação. Tem coisa que às vezes a gente recebe, né? Mas eu vou dizer assim, não é irmão, né? Amor, se caro demais. Eu sei que tem uns irmãos aqui que pagam um absurdo para poder ir. Absurdo é graça, né? Jesus sei muito mais. Às vezes o irmão gasta só um pouquinho, né? Mas tem irmão que, rapaz, gastei tanto. Rapaz, era melhor pegar esse dinheiro, aplicar na obra, que ia ser muito melhor. Reflete alguns, né? E o pensamento não parece bom? Admita, parece bom. Rapaz, em vez de eu gastar esse dinheiro aqui para mim ir, eu vou pegar e vou dar de oferta para ajudar na obra de Deus. O que ele diz? Diz o Senhor, viu? Só para o pessoal aqui dizer assim, mas foi a Ellen White que disse, ela está errada. Não, aqui quem falou foi Deus por intermédio de Ellen White. Dirão alguns, é dispendioso, é caro viajar. Deslocamento, a gente tem que se preparar, tem que arrumar um monte de coisa para levar. É caro, as coisas hoje estão tudo caras. E seria preferível para nós economizar o dinheiro, guarda esse dinheiro, e dá-lo para o avançamento da obra, onde é tão necessário. Nossa, que pessoa piedosa. É a vontade de não ir. Aí parece meio urgência, né? Não, irmão, não vou, no nome dele eu vou dar. Aí o que é que o Senhor diz? Não raciocineis assim. Não pense desse jeito. Deus vos chama a ocupar o lugar que vos pertence na celeira do seu povo. Você vai pegar o dinheiro e vai dar para o avançamento da obra. Vá. É melhor você ir. Porque esse é o dinheiro que vai lá, não vai receber a bênção não. Porque você não foi, eu vou dar meu dinheiro e Deus vai me abençoar assim. Vá. Vai receber a bênção lá. Não vai ocupar o lugar na fileira. Rapaz, Deus pode trabalhar de forma que a gente nem imagina. Lá no Testemunhos para Ministros, página 300, diz que nessa reta final da obra ele vai trabalhar de uma forma muito estranha. Muito fora da comum ordem de coisas. Tem coisa que a gente pensa que eu vou fazer assim, rapaz. O dinheiro vai para a obra. O que eu estou fazendo de errado? Aí o Senhor diz, é melhor tu ir para tu receber a bênção lá. Ou será que tu vai adivinhar as coisas que aconteceu lá? Não tem como eu fingir uma experiência. Pega uma pessoa, bote para testemunhar uma mentira. Sabe? Aperta ela umas 3, 4 vezes, ela se entrega. Agora pega uma pessoa que peça para ela contar uma verdade. Peça para ela contar uma coisa que ela viveu. Você lembra. Você lembra. Agora se a mentira alguém lhe contou e pede para você repetir, no meio do caminho você começa a trocar as coisas. A experiência é uma coisa que não dá para a gente transferir para o outro, não. Aí eu passei por uma doença assim, assim, assim. Falei, então eu perdi o emprego. A experiência dele não tem como ele me transferir a experiência de perder o emprego. A sensação. E nem eu transferir a experiência de uma doença. Agora, quando ele passar pela minha situação, ou eu passar pela dele, aí sim, é experiência. É diferente. Tanto quanto vos for possível, fortalecer a reunião estando presentes. Fortalecer ou fortalecer? Tanto quanto vos for possível fortalecer a reunião estando presentes, vós e vossa família. Tanto quanto vos for possível. É possível? Não, irmão. É impossível. Tem um Deus aí do impossível, né? De repente esse impossível que você está pensando aí não é nada. Mas faça. Tanto quanto for possível. Sabe o que é essa expressão? Rapaz, se esforça. Mas aconteceu isso. Rapaz, e agora como é que eu faço? Se eu fizer assim daqui, a gente nem pensa isso, né? Primeiro o carro falou, bicho, não dá de ir. Será que está oficina aberta? Tem não. Então não está vendo meu tem um piloto de step, entendeu? A pessoa demonstra interesse em Deus é isso, ó. Ele quer ir mesmo. Eu já estou ouvindo ele. Agora a pessoa não quer isso. Bicho, não vai dar certo, porque já está meio careca. Desculpa, meu amigo, vai aparecer. Fazer esforço. Olha esse nomezinho. Sabe o que significa a expressão extraordinário? Sabe o que está na ordem? O que é ordinário? O que é de todo dia? O que é costumeiro? Isso é extraordinário. Ordinário é que acontece geralmente. Não é ordinário de palavra pejorativa, não. Dizer que a pessoa não presta. Ordinário de aquilo que acontece comumente. Você levanta, escova o dente, toma de jejum, vai para o serviço, volta. Não, não costume, né? Acontece isso sim. É extraordinário, não é o esforço comum de todo dia.
faça um esforço extraordinário, além do que você faz comumente. Não seja comum nesse período, não. Faça o que é fora do comum. Fora do comum, não estou dizendo o impossível, não, que é Deus. Mas fora do comum. Eu faço geralmente isso, não deu certo. Tente outra coisa. Não fique só no que é ordinário, não, no que é comum, não. Para assistir a reunião do povo de Deus. Faça esforço extraordinário, incomum, que você não costuma fazer. E eu também. Só para nós. Irmãos e irmãs, homens e mulheres. É porque aquele texto lá da casa da impressão não é só os homens que é para ir, não. As mulheres podiam ir. Tá? E deviam ir. Só que o mandamento era para o homem, porque ele era o cabeça do lar, e quem tinha que de destruir a casa era ele. Tá? Irmãos e irmãs, muito melhor vos seria deixar que os negócios sofressem do que perder o ensejo de ouvir a mensagem que Deus tem para vós. Para quem tem negócio. Às vezes, para quem não tem, a gente acha solução fácil demais para o problema dos outros. Né? Mas se coloque na situação de como se você tivesse um negócio, tivesse um empreendimento. Uma lojinha, sei lá, um mercadinho, uma loja de material de construção, alguma coisa do tipo. É melhor deixar que os negócios sofrer o quê? Prejuízo. Vai ter um material que vai dar problema assim, vai ter que pagar não sei o quê. Mas esse dia que eu digo, qual é o dia que mais dá dinheiro na semana, que o pessoal fala? Qual é o dia da semana? Não é sábado? Arruma serviço. Eu não trabalho no sábado, moço. Eu não trabalho no sábado não. Mas para o dia que a gente mais ganha, todo mundo fala isso. Não é não? Mas, ei, moço, aí ficou difícil, porque que sábado é o dia que a gente mais ganha aqui. Poxa, é melhor que o seu negócio sofra prejuízo. Esse período de passar 4 dias no acampamento, moço, eu vou. Eita, ó, eu podia ganhar aqui, R$700, 1.200, tal, 900. Vou perder tanto. Se você for ficar pensando assim, você não vai não. Pense na vantagem do lado espiritual, porque senão eu vou pensar que a gente vai perder secularmente falando. Então, falando aí no trabalho do sábado, na Engraçarinha está polêmica, porque diz que agora a partir do mês de fevereiro, eu esqueci a data, não vai ter mais nada aberto lá dia de domingo. Aí já estão morrendo por causa da feira, sabe? Diz que não pode deixar mais ter tudo fechado domingo. Porque domingo vai começar por Engraçarinha. Pois é porque lá é pequeno. Eu tenho uns chefes executivos aí que é mais rápido que o outro, né? Você vai dizer? A grande questão aqui, irmãos, às vezes a gente tem duas questões à nossa frente, a gente só está vendo uma. A gente tem um prejuízo material, prejuízo de lucro, né? E a gente tem um prejuízo espiritual. Mas às vezes a falta de fé nossa só deixa a gente ver só um lado. É só o dinheiro que a gente vai perder. E o dinheiro todo você ganhou durante o ano. Lembra lá como foi que José fez quando teve aquela visão lá do período de 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras? Foi o que ele fez? E sabe qual eu vou me preparar aqui? Tira a instrução para o faraó, né? Tira 1/5 do período das vacas gordas, porque não era período comum. É uma confusão que o pessoal faz. Não era um período comum. Era 7 anos de vacas gordas. Era 7 anos de fartura. Não era 7 anos comuns. Era 7 anos de fartura. Então ia sobrar. Qual a tendência do povo quando sobra? Gastar logo. Né? Tá vendo? No começo do mês a merenda é de um jeito. No final do mês a merenda é de outro. Mas vai mudando, vai? Vai mudando. O 10% a gente já gasta de receber. O problema é o quê? Falta de planejamento. Tá bom. Imagina os 7 anos de vacas gordas. Tira 1/5. Quando chegar nesse período aqui de vacas magras, aquele 1/5 da fartura vai compensar os 7 anos de vaca magra. Rapaz, eu no acampamento do carnaval vou passar 4, 5 dias, eu vou perder tanto. Tá, mas durante o ano não dá pra me tirar um pouquinho aqui, né? Tem dia que é melhor, tem dia que é pior, a gente sabe. Que negócio, às vezes sobe e desce. Mas será que tem como eu separar aqui um capitalzinho de emergência? Todo começante tem que aprender a fazer isso, né? Capital de emergência, aconteceu um problema aqui, né? Tira uma partezinha e sabe, isso aqui é para me cobrir meu prejuízo lá na frente. Tiro minha parte para mim.
ir para as coisas de Deus, investir na obra. Eu vou tirar essa partezinha aqui para suprir o ponto ali que está ficando. O prejuízo que eu estou tomando ali, eu vou compensar assim. Questão de planejamento. Questão que comentou-se no início. Questão do trabalho. Irmão, na regra do trabalho, sim. Mas se você fizer um planejamento, não tem como? Antecipa. De alguma forma, dá uma antecipada no problema. A gente espera o problema chegar no dia para dizer, ixi, o problema chegou. Você sabia que ia chegar? Eu não sabia que ia ter acabamento. Nem sabe, não sabe? Tem ali uma ideia. Tem o seu país. Então tem. Assim. Se eu fizer assim, se eu der combinar, conversar isso assim. Dá para resolver o problema. Mas a gente fica só parado, esperando o problema chegar. Agora achar do ovo da cobra. Cobra a gente chegando, preguiçoso fica na rede, diz, rapaz, tem. Soro antiofídico aí. Pra alimentar a cobra. Em vez dele sair e correr, pelo menos, então matar a cobra, fica esperando. Senão, moço, pensa antes. Resolve o problema por antecedência, senão fica esperando chegar. Aí quando chegar, acaba se desesperando. Testemunhos para ministros, página 508. As convocações da igreja, as convocações da igreja, não é convocação no singular, não é só uma. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local. Opa! É convocação também. As convocações da igreja. Como assim? Convocação da igreja, irmão? Como nas reuniões campais, como nas assembleias da igreja local, nos cultos regulares. E todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. E não é porque as duas temporã não foi dado lá no começo? Sim, foi. Vai ser dado de novo. Porque tem pessoas que vão aceitar a mensagem agora, no finalzinho. Você tem que dar a chuva temporã para a sementezinha dar aquela germinadinha, né? E a serôdia, que é para o fruto amadurecer e ficar completo. Porque pessoas vai ter que ser um pouco mais rápido. Por causa do Espírito de Deus. Porque o crescimento que dá é o Espírito de Deus. Então, todas essas ocasiões aqui citadas, em especial as reuniões campais, porque é uma assembleia onde está a quantidade de irmãos é maior, no geral, nas reuniões campais. Né? Você vê, a gente tem aqui mais ou menos uns 4, 5 locais, né, de congregação. Tem aqui, tem Santa Lúcia, tem Centro Fiscal de Bom Lugar, no caso de Bom Lugar, tem Taguatins, tem irmãos lá no Pé de Sol, em 16. Então, são locais que geralmente congregam sozinhos, mas quando há acampamento se juntam todos. Então, são ocasiões como esta que o Senhor disse, eu vou derramar o meu espírito na ocasião dessa. Fica falando, você vê. Aí ficar assim, depois vai chorar. E ranger o dente. Porque nesse caso não é só tristeza, não. Temos Cristão, página 197. Nossas reuniões campais, a reticência aqui, é porque ela fala da questão da pregação do Evangelho. Aí eu só resumir aqui. Elas destinam-se, além da pregação do Evangelho, a promover a vida espiritual entre nosso próprio povo. Como é que a gente vai pregar uma mensagem que a gente nem vive? Cristo pregava com autoridade. Por quê? Um, porque ele tinha convicção. E outro, que a vida dele não contradizia o que ele falava, não. Tinha autoridade para falar. O sacerdote falava as coisas. E Cristo disse, eles atam fardos pesados nas costas dos outros, ele nem com o dedo mindinho ele ajuda. Ele disse, não, põe para aliviar um pouco, pelo menos. Não, filho vira sozinho. O exemplo deles era contrário ao que eles falavam. Eles falam, mas não fazem. Então, as reuniões campais, qual é o destino delas? Qual é o intuito, o propósito delas? É promover vida espiritual entre o nosso próprio povo. E a quem está desanimadinho ali, vá para a reunião, moço. Se junte com os irmãos, compartilhe experiências. É bom estar um irmão do lado ali, um irmão da mesma fé. Bom, deixa eu dar um exemplo aqui. Se alguém aqui, algum irmão aqui fosse lidar com a situação de ter que responder pela sua própria fé, diante de um bocado de gente, né? Sozinho a gente tem que ter capacidade de fazer. Isso é fato. Mas quando tem alguns irmãos junto da gente, não é melhor? A gente fica mais animado.
Né? Você é primogênito, você fica, ih, tô sozinho. Tem que ter coragem para defender, você pode esperar os irmãos chegar, não. Mas se tá vários irmãos ali juntos, não fica mais fácil? O fardo, né? Você diz, tem aqueles irmãos para ajudar. O fardo fica mais leve. Então, quando a gente está reunido ali, a gente pega aquele ânimo. Tem situação que um irmão passou, que a gente passou, a gente fraquejou, o irmão conseguiu. Sabe, irmão, passei isso aí, eu não consegui mesmo. Assim, vai contar a experiência. A gente compartilhando as experiências, a gente se anima. E a gente pode animar os outros também, estimular. Vossa ausência, continuação aqui ainda, nessas reuniões, tem sido deveras, tem sido muito prejudicial ao vosso bem-estar espiritual. Lembrando aqui lá da tabernáculos, daquelas outras duas, as 3 juntas, diz que aquele que faltava nessas festas era extirpado do povo. Observe um detalhezinho. No geral, as pessoas que faltam às reuniões campais, só pense, não precisa falar ninguém, só pense. Não são as pessoas que primeiro vão se afastando? Olha, pare para pensar. Tem uns irmãos que não estavam indo. Repare nisso. Geralmente começa ali a se afastar do ajuntamento do povo de Deus, você fica. Fulano então se afastou. Irmão, tem uma pessoa que se afastou do nosso meio. Adivinha, não precisa adivinhar não. Nunca adivinhou também de Deus, e hoje está evidente. É só olhar. A ausência é muito prejudicial ao bem-estar espiritual para a pessoa se afastar. Curtição fora da fogueira, a tendência é apagamento. Aí você não sei porque eu estou assim. Sabe? A gente não quer ver. Mas acontece isso. Não, irmão, não tem problema nenhum. Tem problema, rapaz. Meu Deus. Tem que citar o texto lá de Paulo, né? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes, né? Aí dá para aplicar um bocado de sentido. Ao invés de eu pegar boas companhias, boas conversações, como a reunião campal, eu vou pegar outras companhias. Aí estou fraco, hein? É mesmo. Aí acho novidade. Parece terrível. Para a gente estar muito mais maduro do que a gente está. Para a gente estar muito mais experiente do que a gente está hoje. Já acontece que a gente não sei por que isso aconteceu. Sabe, moço? Eu sei, você sabe, a gente finge que não sabe. Aí tem que botar a culpa dos outros. Né? O pai diz, não vai não. Aí faz, não sei por que isso aconteceu. Sabe não? Aí vai dizer, não, foi a senhora que falou o que aconteceu. Só estava agora ainda. Eu digo, não, filho, só te avisei, tu não foi. Ou tu fez o que eles podem fazer. Tem perdido o vigor que poderiam haver adquirido aí, mediante as pregações da palavra de Deus e o convívio com os irmãos, os crentes na verdade. Aí você está perdendo o vigor. Aí diz, não sei o que está acontecendo. Não está? Aí, motivo. Perderam o vigor porque perderam as oportunidades de adquirir vigor espiritual mediante as pregações da palavra de Deus e o convívio dos adeptos da verdade. A pessoa acha assim, não, porque eu estudo, eu não preciso. Eu estudo sozinho com Deus. Só eu e Deus, né? Será que isso resolve o problema? Também não é só que eu estudo pregação, não é só isso não, irmãos. Judas ouviu as melhores pregações que tinha, que eram de Jesus. Mas a grande questão é, eu estou fazendo o possível, eu estou fazendo todos os esforços para comparecer àquilo que o Senhor chama, com veracidade de coração, com sinceridade. Aí vai ter vigor, faz o contrário. Não sei porque eu estou fraco espiritualmente. Toda coisa que acontece eu caio. É por isso. As oportunidades de se fortalecer eu estou perdendo. É igual se você perde. Geralmente tem 3 refeições no dia. De jejum, meio-dia e o quarto seria um pouco antes da noite, né? Quando for dormir, tá o estômago vazio. Mas geralmente é na noite. Aí se você não merenda, você vai se sentir um pouquinho fraco, né? Eu estou com uma fome. Passou o almoço e disse, ixi, agora parece que criou um buraco no estômago. Não perdi a vida, né? A gente se sente mais fraco. Você fica, rapaz, eu estou ruim, ó. Aí fica, perde as ocasiões
Aí perde o vigor. Aí você fala, não sei por que eu perdi o vigor. Eu digo, oxi, você não está comendo espiritualmente, não está se alimentando, não está se fortalecendo, vai sentir o quê? Falta de vigor espiritual. Aí a gente fica inexperiente, que as experiências que a gente tem, a gente vai perdendo, vai esquecendo. A gente não vai avivando as experiências. O conhecimento. Quem estudou um assunto desse aqui hoje, se não estudar ele logo, esquece. Pode ver que alguém que vai lembrar de algum texto, por longe. Algum irmão se passa e vai dizer assim, rapaz, eu citava tanto esse texto no começo, hoje em dia eu nem sei onde é que fica esse texto. Por quê? Falta de contato com a Escritura. Lembra lá uma vez porque o irmão falou. Mas olha, ele tem esse texto na Bíblia ainda, olha. Porque falta de contato. A falta de contato faz você esquecer. Tá amigo de infância? Seu pai falou que tá lá amigo de infância. Teve um tempo depois, acabou para dizer assim, pode estar me conhecendo isso? Não. Você quer tudo não. Falando tal, assim, é mesmo. Por quê? Falta de contato. Você se surpreende toda vez que vê uma pessoa que você vê todo dia? Não é surpreendente. Mas você viu agora, viu 30 anos depois, você diz, fulano de tal, nossa, que novidade. Né? É porque a falta de contato faz você esquecer. O irmão K, diz o Senhor, para não citar o nome do irmão aí, custasse o que custasse, ó, devia sentir-se sob a mais solene obrigação de assistir com a sua família. Ele só não, leva a família. Ao menos, ao mínimo, do mínimo, as reuniões anuais daqueles que amam a verdade. Não está fazendo esforço nenhum. Nem nas reuniões campais, que é lá 2, 3 vezes por ano. Nos dias dela tinha gente que não ia nem levava a família, achava normal. É uma coisa comum. É aquela citação lá de Hebreus 10, 25. Isso é o mínimo, né? Já dá para ver aí que, pelo visto, não ia nem na igreja local, pelo visto aí, né? Porque não deveria pelo menos, no mínimo, as reuniões campais. E o texto aplicado aqui como a mais solene obrigação de assistir com a sua família, levar o conselho. Aí depois você está desbandado aí, não sabe qual o motivo. Né? Não sei o que eu fiz de errado. Sabe, papai. Ainda sermos cristãos, 197. Isso haveria de fortalecer o irmão K, a sua esposa e os filhos, preparando-os para as provações e os deveres, as obrigações. Prepara para as provações. Por que prepara para a provação? Não só por causa da experiência quando a gente aprende com os irmãos, da própria Escritura. Eu costumo assemelhar esse caso que aconteceu, eu não vou falar do irmão, por causa lá da vacina, eu costumo assemelhar com o exemplo lá do jovem lá, diante lá da estátua da Nabucodonosor lá de ouro. Né? Eu costumo assemelhar. É uma experiência que, rapaz, se dobra e aí tu fica com o teu corrozinho aí, de todo mês. Isso não vai mudar não. Vai ficar sem. Tá? E isso prepara a gente para as provações. A gente está fraquejando nas provações, a gente diz, por que isso? Falta de experiência com as coisas de Deus. É por isso que ele está fraquejando. Porque se o convívio for constante, você percebe coisas que você não percebia. Questão da percepção espiritual. Tem coisas que acontecem que você fica um mês depois, você, eu entendi. Por que será isso? Falta de pressão espiritual. Nem tarde não está fortalecendo, não. A palavra de Deus ela fortalece a percepção da gente. Teve coisa que o pessoal chegava em Jesus falando assim, bom mestre, não sei o que, né? Ficando saco, aquele popular, né? Igreja, não sei o que tu quer. Tem gente que se fala assim, ô irmãozinho, a pessoa se derrete todinho. Não, ele é bom, ele chama de irmãozinho. Eu digo, o bandido chega nessa casa, né? Aí olha ali a situação e sabe, eu já enganar essa velhinha, como é que ele vai falar? Passar grande, é um assalto, a porta trancada. Vai dizer, ô minha senhora, tudo bom com a senhora? Não, gosto da senhora. Como é que a senhora está? Tudo bem? Está bem de saúde? Aí, ó, conversa.
Aí a falta de percepção espiritual, você diz, oh, irmão, ele é tão bonzinho. Conhecer ele quando? Agora, ele é tão bom. Fala tão mansinho. Fala tão manso. Oxi, mas rapaz. Aí assim, não é porque você não viu do jeito que eu vi. Aí nesse ponto eu concordo. Sabe por quê? Porque ele não fortaleceu a ele e aos seus, preparando para as provações. A experiência de um irmão pode me ajudar a passar na prova que ele já passou. E às vezes a gente já passou na prova. O caso pior é isso, né? A gente já passou na prova, passa de novo, cai do mesmo jeitinho. Aí passa de novo, cai do mesmo jeitinho. Não, será possível? Você vai passar na mesma rua, tem o mesmo buraco, no mesmo lugar. Toda vez que for o pneu. Se eu for o pneu 4, 5 vezes, eu digo, não, pelo amor de Deus. Aí não tem lógica isso. Tu não sabe dizer desse buraco, não. Ai, mas porque eu não lembrei. Rapaz. Você não diria que tem algo grave com essa pessoa? Dizer, moço, se 4, 5, a primeira vez, né? Tá bom. Mas 4, 5 vezes no mesmo lugar. A mesma provação, tu vacila no mesmo ponto. Oxi. Não tem um problema aí, porque você não tá vendo isso aí, não. E para os deveres também, anima a gente a cumprir com as obrigações. Não só de consagração, como também de pregar o evangelho para as pessoas. Não é só de ler a Bíblia, orar e louvar a Deus, fazer os cultos matinhos, vespertinos, que é as coisas comuns, né? Para o cristão. Mas outros deveres a gente fica animado. No geral, a falta de animação é por causa da falta de consagração. É desanimado. Frio. Não é bom para eles, e nem para ninguém, perder o privilégio de se associar com as pessoas da mesma fé. Não é bom, não. Ou seja, é ruim. Pois a verdade perde aos olhos deles sua importância. Tem verdade aí que se a pessoa tem irmãos do nosso meio, se você perguntar sobre o sábado, a pessoa não sabe por onde é que vai. Sabe para que rumo é que puxa. Por quê, irmão? Quando você é irmão, congregue, se reúna com os irmãos, estude só não, vai estar também com os irmãos. Porque senão a verdade, olha isso, a verdade vai perdendo a importância diante dos olhos. Não é porque ela é menos importante, é porque aos olhos da pessoa ela enxerga diferente. Ela enxerga com menos valor. Se a pessoa não souber o valor de uma coisa, tente pegar aí você pega um pedaço de vidro, tem gente que não sabe diferenciar o vidro do diamante. Bota ali assim. Ele jogou uma pedra de diamante, né? Fora. Isso aqui. Se uma pessoa que tem percepções, opa, esse negócio está diferente. Para alguns, pedra de vidro lá, o diamante, é tudo a mesma coisa, tudo com mar. Agora, se você lidar com aquelas pessoas que têm essa percepção de conseguir enxergar a verdade e a importância da verdade, quando você olha assim, diz, opa, isso aqui é uma verdade. Isso aqui não é um pedaço de vidro, isso aqui é um diamante. Mas você não lida com a pessoa que tem essa experiência. Você não alimenta isso, você não sabe diferenciar. Ah, irmão, por que eu não vivo essa verdade? Porque você não percebeu. Está perdendo valor. O coração deixa de ser iluminado e vivificado pela santificadora influência da verdade. Aí perde a espiritualidade. Perde a espiritualidade, perde a percepção. Percepção pelo poder do Espírito. Não consegue enxergar. Não consegue discernir a verdade do erro. Nem que fosse um por norte e um por sul. Tem uns que não conseguem enxergar ainda não. Tem uns que acham que, rapaz, toda igreja prega a verdade. Tem uns que não conseguem notar, mesmo que seja um para cá e para cá. Um fala sábado, outro fala domingo. Isso é a mesma coisa. Todos dois estão certos. Oxi. Aí, como é que vai discernir quando, para alguns ainda, a verdade está ali, bem parecidinha com ele? Diz que os espirituais é que vão notar que quando vão lá espiritualmente está assim. Mas tem muito misericórdia. Nem quando está assim, bem nítido, ele não repara. Pensamento, não é só empreendimento mundano, não. Pensamento também ocupa de continuamente do povo, com exclusão dos assuntos espirituais. Se a gente fosse parar para pensar, rapaz, eu estou pensando mais em que aqui hoje? Então vamos pensar no sábado mesmo. Qual é o nosso maior pensamento no sábado? Qual é o nosso maior interesse? Pensa em jogar. O que é que está ocupando o pensamento? Qual é o assunto espiritual que você está deixando de ir? Às vezes aqui não tem umas perguntas, né? Tem umas curiosidades. Sim.
sendo que em casa ele podia estudar, né? Não estou dizendo que ele pode ter tempo. Muitas vezes a gente faz, às vezes, questões bem simples, por quê? A gente está deixando o exame em casa. Igual quando a gente fala da oração. Quando vai fazer uma oração na igreja, é 4 minutos de oração. Aí o irmão ora muito, ele diz, não, é o contrário. Está escrito que ora menos, quase não ora em casa. Aí quer compensar lá. Às vezes a nossa negligência, ela fica patente de uma forma que a gente nem percebe. Então, às vezes, os assuntos espirituais estão sendo excluídos por causa de assuntos mundanos. Aí, coisas mínimas, entre aspas aqui, coisas lá elementares, fundamentais, a gente fica curioso com coisinha simplesinha. Criação. Irmão, é quanto dia a criação? Rapaz, Paulo chega a comentar lá em Hebreus, ele disse que muitos irmãos estavam voltando a tomar leite. Sabe o que significa isso? Que irmão, você está muito tempo na fé, que está voltando a ser crianças. Então é tempo de vocês comerem arroz com feijão, né? Então voltando a beber leite agora. Com essa idade. Você imagina pega aquele negócio com a mamadeira. O que você acha? Vem achar que não? Mamadeira vai dizer, irmão, está com algum problema, senhor? Tomando leite na mamadeira. Agora, também não é estranho você pegar um recém-nascido e dar arroz com feijão para ele? Não. Não é próprio para ele, não. Agora, tem irmãos que já estão há muito tempo e estão agindo igual um meninozinho. Não é irmão isso aqui? Não é, essa cidade é muito difícil. Qual assunto sobre não sabe? Oi? Esse aqui é difícil. Um monte de tempo na fé já. Não tem que ser leitezinho, tem que ser devagar. Não. Devagar porque está começando, moço. Com a gente já está há muito tempo já. A gente já está mais cascudo, né? O pessoal fala. Hoje, na lei de testemunho, né? A pessoa tem que falar assim, é muita coisa pra gente ler, sabe? Não dá de acompanhar não ler. Mas agora estão botando os textos e estão lendo os textos, né? Explicando, né? Não tem mais desculpa não, né? E às vezes passa tudo estudo bom assim, a pessoa não se liga. Viver, né? Porque tem vezes que se botar só escrito, tem vezes que não sabe ler. Aí ele explicando, ela entende. A Francisca também não sabe o que está lendo. Aí ela explicando, ela escuta. Existe uma coisinha que eu detesto, aquele sorrisinho que tem umas piadinhas no Kawaii, no TikTok, no Instagram, uma risadinha só de piadinha. Moço, esse pessoal estão viciados nisso aqui, eu nem te passo de feio daí. Não é estranho. Se nós for estranhar, a gente faz se enganchar no canal. Não é só o pessoal lá do mundo, não. Mesmo assim, se você se enganchar nisso aí, você está ferrado. Algumas coisas acontecem para distrair. A forma de Satanás tirar o fogo da gente. Tem que ser. Tirar fogo. Isso é aquela coisa que é interessante, né? Ele disse, não, é pra cá isso aqui assim. Chegou o tempo de tirar calor da frieza dos outros. E outra coisa, as pessoas têm que entender que aquilo ali que eles postam é para ganhar dinheiro em cima dele. Ele não fica sem ganhar, não. Aquelas histórias tão bonitas que a gente vê assim, ali é só na aparência daquele ali, ó. No fundo, a realidade é outra. Você no jornal, o cabo foi gravar simulando um assalto para botar nesse tal de TikTok. Aí o que ele abordou lá? Um policial. O policial derrubou ele, botou o pé no pescoço dele lá. Botou, por pouco ele não morreu. Em todas as plataformas, ela tem o que é bom e o que é ruim. Agora, a escolha é nossa. Agora tem uns que tem mais coisa ruim do que boa, né? Mas cabe a nós controlar isso. Por exemplo, vou botar um zinho aí no TikTok do sábado, bonito, né? Ali. Importante, né? A gente tem que saber filtrar, né? Saber A gente tem filtrar. que ter percepção espiritual para saber o que é edificante e o que não é. Não é edificante, ele sai. Começa a ocultar, começa a rejeitar. É para a gente fechar, irmãos. Serviço Cristão, página 97. Todos os que puderem. Observe que Deus entende que há uma circunstância que não dá. Assim como Deus sabe a circunstância que não dá para você orar de joelhos. É que você está na cama do hospital, está com enfermidade, Deus sabe. Deus sabe também quando está com preguiça de ajoelhar. Deus é sabedor. Às vezes a gente percebe, né? Quanto mais Deus.
uma pessoa que está de cadeira de roda, ele tem que ter alguém para levar ele, né? Ele não pode isso também. Só. Todos os que puderem, então, de novo, Deus sabe que há circunstâncias. Deus sabe. Mas Deus também sabe quando é desculpa. Deus sabe. Nem é porque ele só quer dizer, não se preocupe em ficar, desculpa não. Porque Deus sabe. Não, irmão, Deus sabe, Deus é testemunho. Pois é, se preocupe com isso aí, porque o principal que é Deus é testemunho, né? Porque às vezes a gente fica preocupado, né? Oi, irmão, é por causa disso. Não. Isso é verdade. Deus é testemunho. É verdade, Deus é testemunho. Pois é, fico preocupado com isso aí. Porque ele é que é testemunho. Ele é que decide o destino eterno, eu não. Então ele sabe se é desculpa, ele sabe se realmente a circunstância não me permitiu. Ele sabe. Outro dia eu estava pensando, às vezes a gente se preocupa muito mais com o que o outro vai pensar. eu estou fazendo, né? Que o irmão está me vendo e Deus está me vendo o tempo todo. Eu não estou preocupado com isso. Irmão não me salva, nem me faz perder. Né? Exatamente. Aí Deus, aí diz não. Não estava nem ele. Aí que está a falta de fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Às vezes a gente só quer acreditar que Deus está no lugar se ele aparecer através de um anjo. Se não for, a gente não crê que Deus está ali, não. Às vezes a gente é muito mais incrédulo do que o pessoal que está lá fora. Todos os que puderem, assistam a essas reuniões anuais. Pergunta, o que é que está falando isso aqui? A minha é Deus, Deus está falando. através da irmã. Perdão que a gente já tocou aqui esses últimos meses, eu tenho tocado muito naquele assuntozinho lá sobre o poder da palavra, por esse motivo. Isso aqui é Deus que está falando. Os testemunhos, irmão, o Espírito que inspirou Moisés, o Espírito que inspirou Paulo, é diferente do Espírito que inspirou Leonardo? Não. Para alguém aqui? Alguém acha isso? O Espírito que inspirou João na ilha de Pátria. É bem. E que inspirou todos que escreveram a Bíblia é o mesmo É o Espírito. mesmo Espírito. Não Amém. tem nada de Aí quando Leonardo fala aqui, é por isso que às vezes eu digo, isso aqui está aqui é a palavra de Deus também, viu? Ah, irmão, quem não quer na palavra de Deus se perdeu. Diga a verdade, isso aqui também é a palavra de Deus, viu? Ah, mas o Paulo disse que não é, ele está na porta com o povo. Você assim, você não ia para lugar nenhum, porque sempre vai ter alguém para lhe criticar por alguma coisa. Eu não falei nada. A maioria chama ela Não bota sapato, não bota chinelo, não bota nada, não bota roupa, nem tira roupa. Porque sempre vai ter gente para dizer alguma coisa. É um bocado Essa chamando semana- ela de herege agora. Assim. Essa semana perto de casa veio queimando o grande conflito, né? Aqueles caras que a igreja entrega, estavam queimando. Aí eu falei, nossa, queimando a palavra de Deus. Aí aquele irmão acho que conhece, o Jed, conhece? Falou assim, isso é blasfemo, dizer que der a palavra de Deus, moço? Você é doido? Aí é um livro. Falei, moço, dá nem para passar porque não vai ser, né? O teu sistema. Mas é um bicho desse. A pessoa não tem noção do que ele está falando, não. Agora é bom também, a gente também precisa ter noção do que a gente está falando. Muita noção. Às vezes a gente diz que os testemunhos são palavras de Deus, a gente não está nem estudando para saber dizer isso aí. Tá vendo? Só porque os outros falam, né? É, a gente escuta um irmão ou outro falando que a palavra dele é verdade. Estude. Que a hora a gente vai ser apertado aí não é pouco, não. Esse dia está sendo esse assunto, né? Rodando aí, porque a gente é leões. Pensar toda igreja tem profeta, né? Porque leões tem. Porque a igreja tem leões, é o profeta. Aqui, ó, é a palavra de Deus. Se os outros não creem, é direito dele não crer. Todos os que puderem, diz o Senhor, todos os que puderem, tem condições, aconteceu um problema, tem como transpassar esse problema que aconteceu, irmão, por essa circunstância, tem como arrumar um jeito? Tem como? Não, irmão, não tem não. Vai pedir ajuda. Pedir ajuda para alguém. Não, não quer resolver o problema não. Não, porque não deu. Não deu, ou você não quis ir? Porque assim, todo respeito, a consciência de todo mundo é que fala. Se não fala, fique triste, muito. Então, a consciência de todo mundo é que fala. Se eu fiz meus esforços, se eu tentei ou não tentei. Você diz, eu não queria mesmo. Eu vou acabar essa desculpa. Deus sabe. Mas você também sabe, sua consciência diz. Então, se puderem, vão às reuniões campais. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão assistindo aí também, viu? Quem está assistindo aí que sentiu a consciência formigando, agradeça a Deus e se esforça. Todos nós, pega para você, todos nós que pudermos, vamos às reuniões anuais. Vamos agora, vamos na de julho, vamos se preparar para o outro ano já. Para as congregações locais. Todos, todos.
Não é irmão Sansão que precisa, não. O irmão Sansão prega direto. Já sabe muita coisa. Pode ficar aí. Não, é todos. Ah, irmão fulano de tal, irmão fulano de tal ali já tá bem velho. Ah, ele pode ir. Tem como ele ir. E depois vai, eu também, irmão. Eu também tenho que ir, irmão. Vá. Não é meu bebezinho, irmão. Meu bebezinho não tem nada de problema. Eu também. A felicidade dele leve junto. Todos devem sentir que Deus deles é que é isso. E para de ficar apontando dedo para os outros. Apontando dedo para si. Ah, irmão, tá falando de você. Tô falando para todo mundo. Tô falando para mim. Geralmente quando o assunto... porque fulano tá costuma faltar ali. Pois é. É verdade. Mas deixa eu se preocupar com ele também. E não só campais, reuniões locais também. Reuniões locais. Todos, né? É interessante que ambos os trechos aqui começam com a expressão todos. Todos. Os que puderem assistam essas reuniões. Aqui em especial no caso da anual, né? No caso das campais. Mas todas as convocações, como esse texto lá do Testemunhos para Ministros 508, todas as convocações. Quais eram as convocações? Campais, assembleias da igreja local e toda oportunidade em que é feito trabalho em favor de almas. Todo ajuntamento do povo de Deus. Resumindo, vá, é convocação de Deus. Aí, todos que puderem, faça esforço, se empenhem, Deus vai saber quando não dá para ir. Todos devem sentir que Deus requer deles isso, que assistam às reuniões campais, que se reúnam, que congreguem, que animem uns aos outros, que estimulem a consagração, ao amor, às boas obras, que aumente a experiência na causa de Deus, o entendimento da sua palavra, a semelhança com Cristo. Rapaz, tem muito defeito para a gente vencer ainda. A gente fica se ausentando disso aí, a gente vai ficar só mais difícil, claro. Vai ficar só mais pesado. Que Deus possa despertar a mente de todos, né? Como diz o texto, para a importância dessas convocações que Deus nos faz. Deus está nos convocando. Ele está perguntando qual é a nossa opinião sobre isso, não. Ele está dizendo, vamos. Aí, quem disser não, pode esperar pelo não também do juiz. Né? Tá? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe os esforços de cada um dos irmãos. Para mais uma reunião campal que a gente vai ter, né? Já sexta-feira. Que o Senhor possa nos dar força, entendimento, discernimento. Para que a gente tome as melhores decisões em prol da nossa vida espiritual, da unidade da igreja e da proclamação do Evangelho de Cristo. Amém. Amém. Opa. Vamos orar? Desligou aí, não? Me ajudar em casa, isso que nós vamos fazer São Paulo, é para adorar, Esticado, tá ligado. Jesus bendito, nosso Deus, nosso maravilhoso Salvador, glórias, louvores, toda homenagem e exaltação seja dada ao teu nome, Jesus. Amém. Tu és o nosso Deus, tu tens cuidado de nós a cada instante. E nós te louvamos pela tua palavra, que nos instrui, que nos corrige, que nos repreende, muitas vezes nos puxa a orelha para que possamos realmente despertar enquanto há tempo para a nossa salvação. Amém. Nós te agradecemos, Jesus, porque muitas vezes tua palavra nos enfrenta o nosso eu, para que assim possamos nos humilhar aos teus pés e reconhecer que a tua vida está breve, Senhor. Amém. Para fazer a tua vontade, dar-nos o teu Espírito e abençoa os nossos esforços para mais uma reunião campal, Senhor. Explicamos tua graça, tua bênção, por teu santo, bendito e eterno nome. Amém. Amém. Amém.